tentar de novo, irmãos. A internet tá fraca. Tem um pouquinho de paciência. Você que tá entrando já, dê um sinal pra gente aí, se tá ok agora, como é que tá aí. A paz do Senhor, irmã Joelma, tá ok aí? Tá chegando bem o sinal aí pra vocês? Do Facebook? Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no Insta também tá ok? Tá chegando bem o sinal aí? Tá ok agora? Vocês estão ouvindo bem, vendo? Não tá travando? Amém? Coloque um joinha aí pra gente ver que tá ok. Amém. Então, glória a Deus. Tá tudo ok agora. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor pra você que tá aí, irmão Jordan, irmã Joelma, aqui no Insta. A minha sogra, a irmã Dilma. E outros tantos que vão chegar por aí, né? Deus abençoe a sua vida, como eu estava dizendo. Nós estamos encerrando esse trimestre dessa escola bíblica dominical hoje. Infelizmente, eu digo infelizmente porque nós temos aprendido lições, né? Hoje é a lição de número 17, nós temos aprendido lições poderosíssimas, né? Que tem trago riquezas mesmo para as nossas vidas, né? E falando a verdade, irmãos, essa lição, esse estudo da carta de Paulo aos Romanos vai ficar marcado na minha mente, na minha memória. Porque eu aprendi coisas que eu jamais imaginava, né? Que eu nunca tinha nem reparado que a carta... Eu já li tantas outras vezes a carta de Paulo aos Romanos, mas cada vez que a gente lê, a gente aprende coisas novas, né? Coisas diferentes. E nesse trimestre foi assim, coisas... Não sei se é porque também pode ser por esse motivo, por só eu estar ministrando essas lições. Assim, eu fiquei impactada, né, fiquei maravilhada com tantas coisas que eu pude aprender, e eu tenho certeza que você que acompanhou pôde aprender também. Vamos lá para a gente ganhar tempo, porque é uma lição um pouco grande. A gente precisa trazer a memória, né, como a gente está encerrando, a gente precisa trazer a memória tudo aquilo que a gente já viu até hoje, né, para a gente entender como que Paulo vai finalizar essa carta, né? Para você que tem a sua revista, vamos ver a lição de número 17. Para você que não tem, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 16 de Romanos, e é sobre aí que nós vamos discorrer, amém? A nossa revista, ela vai dizer assim, que nós vamos ver nessa manhã, saudações, admoestações e doxologia. Já nós vamos entender o que é tudo isso, né? O versículo-chave que a nossa revista indica, ele está lá em Gálatas 6:10, que vai dizer assim: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Já lá na frente a gente vai ver que toda, né, a maioria, né, dessa carta,
principalmente do capítulo 12, ali, do 11, por ali em diante, do 12 ao 16, deixa eu só me situar aqui, nós vamos ver que Paulo está tratando, né, ou toda a carta em si, ele está tratando o quê? Sobre relacionamentos, né? Nós vamos ver que ele tratou sobre relacionamento com Deus, relacionamento com você mesmo, relacionamento com o seu irmão, relacionamento com seus inimigos, relacionamento com as autoridades constituídas e relacionamento com todos da igreja, fracos, fortes, enfim, né? Nós vimos sobre tudo isso. E então nós vamos estar vendo, né, Paulo aqui fazendo recomendações, saudações, admoestações e a doxologia, que nós vamos ver o que é isso, né? Quando Paulo fala aqui que ele faz, né, primeiro aqui as saudações, é o que? O que é saudação? Efeito de saudar, gesto ou palavra de cumprimento, ou seja, ele está cumprimentando, né, aqui, né, nesse capítulo 16, várias pessoas, vários companheiros de jornada, né, de trabalho no reino de Deus. E quando Paulo vai falar das admoestações, são o quê? Advertências, repreensões, conselhos que Paulo ainda está dando, né, mesmo no final dessa carta. E as doxologias é o quê? A doxologia é nada mais, nada menos que uma expressão poética e musical de louvor a Deus, ou seja, ações de graças a Deus. E nós aprendemos no capítulo 11, versículo 16, uma doxologia muito linda, uma das mais conhecidas do apóstolo Paulo, né? Que ele vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, a doxologia é isso, ações de graças que ele faz, que ele direciona a Deus, né? Do grego vem doxa, que significa glória, mais logia, que é palavra, né? Unindo tudo, dando glória através da palavra, ou do louvor, ou algo desse tipo, né? Dando glória a Deus. Amém? Então tá. Então vamos lá, meus queridos. Vamos dar uma pequena pincelada aqui em tudo que nós já vimos para trás, para que a gente possa chegar aqui no capítulo 16, tá? Então, a carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita possivelmente quando ele estava indo para Jerusalém levar aos pobres da Judéia uma oferta na região da Acaia, né? É isso que nós temos aprendido, né, até hoje, qual a razão, o motivo, né? Quando foi que essa carta foi escrita. Paulo nunca tinha estado em Roma, né? Mas escreve essa carta à igreja que estava em Roma. E só abrindo um parêntese aqui para a gente entender, queridos, em Roma não havia um templo maravilhoso no meio de Roma, né? No centro de Roma, um templo, uma igreja. Não havia. A igreja que estava em Roma era na casa dos irmãos, né? Eles cultuavam a Deus. Lá na frente nós vamos ver um casal que é Priscila e Áquila, que eles tinham o maior prazer, né? Eu vou tentar ficar mais quietinha aqui, tá, irmão? O irmão Jordan tá dizendo que às vezes tá me tirando aqui do foco. É porque às vezes eu fico gesticulando muito, amém? Vão falando aí se tá tudo ok, tá? Pra eu tentar me organizar aqui. Então, como eu estava dizendo, Priscila e Áquila era um dos casais que abriu a porta da sua casa para que o evangelho fosse pregado, né? Então, a igreja em Roma, nesse momento aqui, ela era de casa em casa, né? E Paulo escreve a carta a essas igrejas, a esses irmãos que faziam os cultos nas suas casas, né? Nessa carta, Paulo faz uma defesa da fé cristã, mostrando a questão, primeiro, né, que nós vimos,
do estado do homem que caiu em desgraça por causa do pecado, seja gentil ou judeu, né? Depois ele mostra a doutrina gloriosa da justificação pela fé. Depois ele mostra os frutos dessa justificação no capítulo 4 e 5. Aí vem a obra do Espírito Santo no capítulo 6. Aí ele mostra no capítulo 9 a eleição de Israel, a decadência de Israel, na verdade primeiro, né? Depois a eleição de Israel e o plano de Deus para Israel no capítulo 11. E então, nesses 11 capítulos, ele mostra para nós a doutrina, a teologia, ou seja, a base teológica da carta, né? Nós vimos tudo isso nesse trimestre. E dos capítulos 12 ao 16 é a parte prática, né, dessa carta, porque agora Paulo vem instruindo, vem admoestando, né, ele vem. Deus abençoe a irmã Mirelle, pastor Romivaldo, irmã Dilma que tá aí com a gente, a minha sogra Orísia, amém? Glória a Deus. Acho que tá tudo ok aqui. Vamos lá para não perder o foco. Então, ele vem ensinando a parte mais teórica, né, de como um cristão, de como uma pessoa se achegou a Deus novamente, de como uma pessoa, né, se tornou para Deus novamente, né? Então, mas agora, a partir do capítulo 12, ele vai colocar em prática tudo isso que ele vem ensinando para os cristãos em Roma, e para nós, e para todos quantos puderem se deliciar dessa palavra, né? Porque a carta de Paulo aos Romanos, como eu já disse, ela é a espinha dorsal da igreja, ou seja, ela é a base, ela é aquilo que sustenta esse corpo, que é esse corpo chamado corpo de Cristo, né? Nessa carta aqui tem as diretrizes, a forma correta como o cristão deve proceder, como o cristão deve ser, né? Da agora em diante, esse homem que foi resgatado, que foi justificado, que foi tornado novamente a Deus e que agora é uma nova criatura, né? Então, aqui, a partir do capítulo 12 ao 16, é a parte prática, né? A explicação dessa doutrina, né, bíblica. E o que é impressionante aqui, meus queridos, da gente ver, é que a partir daqui, né, a partir daqui do capítulo 12 até o 16, que é o que nós estamos encerrando hoje, né, nós podemos ver um tema essencial, que é o que eu já disse aqui, quero frisar, que rege toda essa parte prática da carta, né? Que é o quê? Se a gente puder colocar um nome aqui, que rege toda essa parte prática da carta, esse nome se chama o quê? Relacionamento. É sobre isso que Paulo vai tratar praticamente toda a carta, né? Primeiro, relacionamento com Deus, porque Deus agora traz de volta esse homem ao seu convívio, ao seu relacionamento, né? Depois, o relacionamento com você mesmo, ou seja, não cabe ao crente complexo de superioridade, como também não cabe a esse crente agora o complexo de inferioridade. Nós vimos isso lá no capítulo 12, versículo 3, né? Agora, o relacionamento com seu irmão, amor ao próximo, né? Preferindo em honra o seu irmão. Relacionamento com seus inimigos, vencer o mal com o bem. Relacionamento com as autoridades constituídas, dando honra, né? Pagando seus tributos corretamente. Porque essas autoridades, elas devem praticar o bem e coibir o mal. Não era bem isso que acontecia nos dias de Paulo, nos dias da igreja em Roma, como também não é muitas das vezes nos nossos dias. Mas mesmo assim, a vontade de Deus, né, o querer de Deus para nós, é que nós venhamos aqui, o quê? Obedecer às autoridades, obedecer às regras, obedecer às leis, porque isso vai trazer benefício para nós mesmos, né? Então, em sexto e último lugar, relacionamento com os crentes da igreja, ou seja, com os irmãos do mesmo convívio. E Paulo aqui, ele vai tratar
de forma bem explícita, né, nomeando os crentes, dando separação a eles, chamando eles de crentes fortes e crentes fracos. E não tinha distinção, né? Não é que os gentios eram fracos e os judeus eram fortes. Não, não era isso. Tinha crentes fortes, judeus e gentios, e tinha crentes fracos, judeus e gentios, ou seja, sem entendimento, sem compreensão ainda da verdadeira graça, né? Pela fé, alcançada através da fé em Cristo Jesus. Então, basicamente, queridos, é isso que a gente tem visto, né, até aqui, né? Então, dito isto, vamos agora entrar no último capítulo, que é o 16, como eu já disse, né? E podemos dividir esse capítulo de 3 formas: amigos a saudar, inimigos a evitar e servos a honrar. Basicamente, essas 3 coisas vai nortear aqui esse capítulo 16, e é onde Paulo faz toda a finalização, seus agradecimentos aos seus companheiros e a doxologia, que é dando graças ao próprio Deus por tudo, né? Então, vamos acompanhar aí a partir do versículo 1. Acompanha aí na sua Bíblia, porque é interessante que a gente leia o versículo para a gente compreender melhor, tá? Deixa eu só colocar aqui para me ver direitinho quanto tempo eu tenho para a gente poder ser bem ágil aqui. Versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive, né? Então, a primeira coisa que Paulo faz aqui nesse capítulo é uma recomendação. E ele vem recomendar essa irmã Febe, que inclusive foi a que levou a carta de Paulo a Roma, porque Paulo não foi a Roma, né? Paulo estava em outro projeto, mas ele entrega essa carta para essa irmã Febe e ela leva até os irmãos de Roma. Vamos ver um pouquinho quem é essa irmã e por que Paulo faz essa recomendação tão linda, né? E por que havia esse hábito de fazer uma recomendação, né? Porque quando um crente ia de um lugar para outro, ele ia chegar num lugar estranho, onde ele não conhecia pessoas, né? Então, Paulo faz essa recomendação para que os crentes de Roma recebessem bem a irmã Febe, até porque naquela época talvez não existisse hotel ou um outro lugar propício para as pessoas ficarem. Então, havia esse hábito de escreverem cartas de recomendação, né? Ou seja, para que os crentes daquela cidade recebessem essa irmã de bom grado, né? E a ajudassem em todas as suas necessidades. E outra coisa interessante da gente ver aqui também, o porquê dessas cartas de recomendação. Para quê? Para quê? Porque aqueles irmãos que iam receber a irmã Febe não conheciam a irmã Febe. Nunca tinha visto a irmã Febe, não sabia se ela era crente mesmo, se ela era uma charlatona, o que era, né? Então, era para isso também as cartas de recomendação, para que eles soubessem a procedência daquele irmão, né? Para evitar constrangimentos futuros, né? Para que fosse apenas um charlatão querendo se aproveitar, né? Dos irmãos, da hospitalidade dos irmãos. Então, era para isso também, né? E essa irmã Febe, aqui vai dizer, a minha Bíblia, ela vai dizer assim: Febe era uma cristã gentia da cidade portuária de Cencreia. Seu nome deriva-se da mitologia grega e significa pura ou radiante como a lua. Paulo descreve Febe como uma serva, no grego diácono, e ajudadora, no grego também prostatis. Ela pode ter sido algum tipo de patrocinadora, porque a história vai contar também que essa irmã Febe, ela tinha muitas posses, né? Ela era uma irmã
rica, né? Se fosse nos nossos dias de hoje, era uma irmã bem financeiramente, que tinha uma vida boa financeiramente, né? E aqui diz assim também, nessa ocasião, Febe havia viajado para Roma, como eu já disse, né? E possivelmente a negócios. Paulo, sabendo que ela passaria por Corinto, aproveitou a oportunidade para escrever aos cristãos de Roma. Essa carta recomenda Febe, sua portadora, como nós vimos no versículo de número 1 e 2, Paulo fazendo essa recomendação, né? A igreja de Roma. Paulo sabia que os cristãos romanos poderiam recebê-la com hospitalidade e comunhão, bem instruí-la a respeito da política e da lei romana. Paulo falou muito bem de Febe. Ele a apresenta aos cristãos romanos como irmã, serva e ajudadora, né? Então, Paulo faz essa recomendação aqui. E é muito interessante, queridos, nós lembrarmos aqui que Febe, ela foi uma ajudadora de Paulo, uma grande ajudadora. E como nós podemos ver aqui, dá-se a entender que ela era tipo uma patrocinadora do ministério de Paulo, né? Então, ela foi uma pessoa de grande importância e como eu já disse que ela era uma pessoa de posses, uma pessoa que tinha negócios a lidar, né? Aqui mesmo diz que ela foi a Roma para isso, para tratar de alguns negócios dela própria, e Paulo aproveita essa ocasião, essa oportunidade para quê? Para enviar essa carta aos irmãos de Roma, né? Então, acho que é interessante a gente dar uma boa pincelada aqui sobre a irmã Febe. Vamos mais adiante, porque tem muitas coisas boas para ser falada aqui, amém? E a segunda coisa que agora Paulo vem fazendo, depois dessa recomendação da irmã Febe, ele vem fazendo aqui saudações, né? Nós já vimos o que é saudações. Saudações é o quê? É o efeito de saudar, o gesto ou uma palavra de cumprimento. Então, tinha pessoas em Roma que Paulo queria muito cumprimentá-las, porque eram pessoas importantes para ele, o seu convívio, né? Em versículo, a partir do 3, ele vai dizer assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Lembra que eu disse lá no início que as igrejas, elas eram de casa em casa ainda, né? Não havia templo. E Priscila e Áquila, eles eram um desses casais que abriu a porta da sua casa para que a igreja fosse constituída ali e o evangelho fosse pregado, né? Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles, né? Tá bem claro aqui. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Vamos ler e lá na frente você vai entender. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam.
E olha que coisa linda, meus queridos. Paulo aqui, né? Ele saúda aqui quase aproximadamente 26 pessoas, né? Ele ao longo de quase 20 versículos aqui, ele vai fazendo as suas saudações. E por que é importante nós virmos isso, né? O porquê é interessante a gente aprender sobre isso, né? Porque aqui Paulo, é lindo a gente ver aqui, né, diferentes pessoas, né, de posições, de pensamentos diferentes, mas que foram bênção no ministério de Paulo, né? E também como Paulo tem facilidade em elogiar seus companheiros de trabalho. Nada mais, nada menos, essas saudações aqui, Paulo vai fazer o quê? Elogios a essas pessoas que foram importantes e são importantes, né, no ministério dele, naquele momento, e ele faz saudações aqui, não esquece de nenhum, e ele vai cumprimentando aqui esses irmãos e tecendo comentários sobre eles, elogios, né? Quando ele diz Priscila, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores, ele vai dizendo, né, que Maria também, que muito trabalhou por vós, né? Andrônico e Júnias, companheiros de prisão, né, os quais são notáveis entre os apóstolos. Amplia-te o meu dileto amigo no Senhor, Urbano, que é nosso cooperador, né? E ele vai dizendo aqui, Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor, né? Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo. Esse Rufo aqui, ele era filho do Cirineu, que ajudou Jesus carregar a cruz. Lembra dessa história? Então, esse Rufo aqui era filho dele. E a mãe de Rufo, né, a mulher do Cirineu, Paulo vem relatar sobre ela aqui, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim, né? Então, a mãe de Rufo, ela foi como uma mãe para Paulo, para o apóstolo Paulo, né? Ou seja, deve ter direcionado muitos cuidados para Paulo, né? Que ele cita ela aqui assim, dessa forma. E quando a gente vai olhar todas essas saudações aqui, Paulo saudando irmãos que estavam trabalhando, que estavam ajudando, que estavam com a mão na massa, né? Com a mão na obra de Cristo. E isso é muito lindo da gente ver, meus queridos, porque assim, não é porque a gente está num lugar de autoridade, numa altura, numa posição de autoridade, que a gente não pode tecer um elogio para o próximo, dizer, nossa, você fez isso com tanto amor, com tanta excelência, né? Eu costumo dizer assim, que a pessoa que ela tem facilidade que ela goza, que ela usa esse fruto do elogio, ela também vai receber, porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, se a gente deseja um dia ser elogiado, ser visto, né? Porque as pessoas costumam dizer assim, não, tô fazendo para Deus, não, ninguém precisa me ver. Não é assim, não custa nada a gente tecer um elogio, nossa, parabéns, você hoje, eu costumo muito fazer isso no louvor, né? Já fiz isso várias vezes. Disse, nossa, você tocou com excelência hoje, parabéns. Nossa, que bênção, você foi usado pelo Espírito Santo hoje para escolher esses hinos, né? Tem irmãos aqui que podem testificar disso. Então, assim, não tem dificuldade em elogiar alguém pelo bem que ela fez a mim, ou a outra, ou a obra, enfim. Não tenho dificuldade de elogiar. E outra coisa, o elogio não vai estragar. O elogio só vai fazer aquela pessoa querer fazer cada vez melhor, né? O elogio não... às vezes a gente imagina assim, não vou falar nada, não, porque a pessoa já vai se exaltar, já vai se... Não, eu acredito, eu quero olhar pelo lado bom das pessoas, né? Saber que elas vão querer fazer cada vez melhor para o reino de Deus, ou seja, para mim, mas não com esse interesse, né? Que o elogio não seja com esse interesse. Que o elogio verdadeiramente seja uma coisa sincera, como o Paulo fez aqui. Olha, esses irmãos são trabalhadores, né? Eles foram grandiosissimamente usados por Deus para o meu auxílio, para me ajudar,
na obra do Senhor, né? Esses irmãos estavam comigo na hora da dificuldade, na hora da adversidade, porque Paulo foi um abridor, se podemos dizer assim, né, de igrejas, né, um implantador de igrejas. E em cada lugar que ele passava, ele precisava de pessoas ao seu redor, ele precisava de pessoas para auxiliá-lo, tanto financeiramente como espiritualmente, como nós vimos aqui. A irmã Febe foi uma auxiliadora, né, uma cooperadora, uma patrocinadora da obra de Deus na vida de Paulo, né? Porque a igreja, ela precisa das questões financeiras também. E Febe, ela foi essa pessoa. E esses outros tantos que Paulo vem saudar aqui, eles foram grandiosissimamente usados, né, por Deus, e ajudaram Paulo no seu ministério. Ou seja, irmãos, ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém é nada, alguma coisa sozinho. Sempre tem pessoas por detrás ou ao lado, né, auxiliando para que o reino avance, para que o reino cresça, né? Amém? Então, Paulo faz saudações distintas a cada uma aqui, né? Aqui vai dizer assim que 2 vezes ele se refere a irmã, irmão, chamando alguns de amados ou amadas. 4 vezes aqui ele menciona a expressão em Cristo. 5 vezes ele menciona a expressão no Senhor. Também os chama de companheiros de trabalho, companheiros de sofrimento, eleitos, aprovados em Cristo, colaboradores, que por ele arriscavam a própria vida, né? Paulo aqui designa aproximadamente 20 versículos para fazer elogios aos seus irmãos e companheiros. Então, não é nada, não é que a gente não possa tecer elogios porque vai estragar a pessoa, irmãos. Não existe isso, né? Fazer o elogio e, consequentemente, vai fazer com que aquela pessoa queira fazer outras tantas vezes e com mais eficiência, com mais dedicação, né? Porque quem não gosta de ser elogiado, né? Você pode elogiar o seu filho, não vai estragá-lo, né? Pelo contrário, ele vai te admirar ainda mais, porque você está acima dele, a sua posição está acima dele, e ele está vendo. E ele está vendo, nossa, o meu pai, a minha mãe está me elogiando, então eu tenho verdadeiramente importância. Então, da próxima vez eu vou fazer com mais excelência, né? Da próxima vez eu vou fazer com mais amor. Então, o elogio não estraga, pelo contrário, o elogio engrandece tanto a pessoa que está sendo elogiada, quanto você que está fazendo o elogio, né? Porque uma pessoa que sabe elogiar o outro, consequentemente, ele vai ser tido como uma pessoa que tem humildade. Porque elogiar o outro é um ato de humildade, né? É um ato de reconhecimento. Você está reconhecendo que aquela pessoa tem qualidades, que aquela pessoa tem adjetivos que podem ser colocados, acrescentados à vida dela, né? Então, basicamente por aí. E é muito lindo quando a gente vai estudar mais profundamente sobre as saudações de Paulo, né? Não é à toa que essas saudações estão aqui, elas nos ensinam poderosas lições para as nossas vidas, que nós possamos sair daqui nessa manhã sabendo mais reconhecer, dando honra ao próximo, né? Que não faz mal a ninguém, pelo contrário, só engrandece as duas partes. Amém? Até aqui? Daí Paulo passa da saudação para as admoestações, ou seja, exortações, né? Então agora ele vem fazer mais algumas admoestações, exortando os irmãos em mais algumas questões que ele estava sabendo que estava acontecendo naquela igreja, ou que porventura não estava acontecendo, mas poderia acontecer e eles precisavam ficar a par de tudo, né? Mas pelo que a gente vê aqui, estava acontecendo, né? Então, a partir do versículo 17 agora, Paulo muda um pouquinho de assunto, então ele vai fazer essas admoestações, né? Ele vai fazer isso. Aqui no versículo 17 vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes,
Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Vamos parar aí um pouquinho para a gente entender o que Paulo estava dizendo aqui no versículo 17 e 18. Porque ele vai frisar aqui. Porque esses tais não servem a Cristo, né? Esses tais não servem a Cristo, e sim ao seu próprio ventre. O que Paulo está dizendo aqui? Esses irmãos são comilões, comem demais. Não, não é bem assim. Basicamente, o que Paulo estava querendo ensinar aqui, alertar, admoestar aquela igreja, é que havia pessoas que só se aproximavam dos irmãos, né, dos cristãos, só se aproximavam deles para tirar alguma coisa, ou seja, para tirar vantagem, para tirar benefício dos cristãos. E eles eram chamados de falsos mestres, né? Ou seja, tinha esse tipo de pessoas lá e Paulo estava admoestando sobre essa questão para que eles tomassem cuidado, né? Rogo-vos, ou imploro, peço a vocês, pelo amor de nosso Deus, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, né? E em desacordo com a doutrina que aprendestes. E Paulo chega a dizer para afastar desse tipo de pessoa, né? Paulo vem a ser bem rigoroso aqui e ele chega a dizer para que os irmãos em Cristo Jesus afastassem desse tipo de pessoa, porque só ia trazer prejuízo para eles, né? Porque eles eram falsos mestres, né? Tinham seus falsos ensinamentos e, na verdade, eles estavam se aproximando dos irmãos só para tirar proveito, né? Infelizmente, tinha essa prática já lá no início, né? E hoje não é diferente, nós vimos isso, infelizmente, mas que a gente também possa aprender com Paulo aqui, com esses irmãos de Roma, e pedir discernimento, ter entendimento de Deus, né? E Paulo é bem rigoroso aqui quando ele diz: eu peço para que vocês afastem desse tipo de pessoa. Às vezes a gente é tão longânimo, né, irmãos? Às vezes a gente é até longânimo, e isso traz prejuízo para nós. Eu já vivi esse tipo de situação, infelizmente, lá no passado, né? Da gente acreditar na pessoa, da gente confiar, né? Que aquela pessoa verdadeiramente é uma pessoa de Deus, né? Faz a obra de Deus verdadeiramente, faz a vontade de Deus. E às vezes a gente não quer ver, não quer enxergar o que está explícito, né? E Paulo recomenda aqui para que se afaste desse tipo de pessoa, porque pode trazer um grande prejuízo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não trouxe maiores prejuízos para mim, para minha casa, porque Deus foi misericordioso, né? E trouxe entendimento à nossa vida. E outras tantas vezes aconteceram isso, e com certeza vai acontecer quando nós estivermos aqui. Mas Paulo faz essa recomendação, essa admoestação, exortação, né? Para nós também, que nós venhamos aprender com isso, né? Com essa lição. Então, é mais ou menos por aí, nesse sentido que Paulo está dizendo aqui, né? Que essas pessoas, elas se aproximam das outras para tirar vantagem, né? Para adquirir algum bem, algum benefício, usando o evangelho, a simplicidade das pessoas, dos cristãos, né? Então, que a gente venha ter cuidado nesse sentido também. Vamos caminhar aqui já para o fim, né? Já. Mas nós vamos aí aqui no versículo 21 ainda. Vamos voltar aqui um pouquinho no 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, Paulo está dizendo aqui, porque eu conheço a vossa obediência, né? Eu conheço que vocês têm sido obedientes à palavra, né? Por isso eu me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios, né? Aquilo que a gente já falou aqui. Sábios para o bem e simples para o mal. Ou seja, tenha sabedoria, tenha entendimento, né?
de quem é quem. Não é que a gente vai sair julgando as pessoas, mas que a gente tenha entendimento dentro da palavra. Peraí, esse irmão não está andando segundo a palavra. Essa pessoa não está falando segundo, não está vivendo segundo a palavra. Ou pode ser também essa pessoa está falando uma coisa, está vivendo outra, né? Não está vivendo segundo a palavra. Então a gente precisa ter muito discernimento, irmãos. Hoje em dia, o mercantilismo espiritual tem levado as pessoas a se desviarem do caminho do Senhor, né? Usando o evangelho para o seu próprio benefício, para tirar vantagens, para tirar proveito, né, financeiros através do evangelho. Então a gente precisa ter muita sabedoria, quem a gente deixa entrar na nossa casa, quem a gente deixa vir colocar a mão na nossa cabeça. Olha, se você precisa de uma oração, quem pode orar por você são seus pastores. Quem pode orar por nós são os nossos pastores. São pessoas que nós conhecemos, são os irmãos da nossa igreja, que a gente conhece a índole, que a gente conhece o caráter. Não deixa uma pessoa que vem lá, não sei da onde, né? Profetizar para você, colocar a mão na sua cabeça, você nunca viu. Caiu de paraquedas, você não conhece a índole, não conhece o caráter, não deixe que essa pessoa te influencie, porque ela com certeza vai influenciar para o mal, né? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui aos irmãos em Roma. Tomem cuidado, né? Sejam sábios nessa questão. Amém, queridos? E aqui Paulo, a partir do versículo 21, ele vai fazer mais algumas saudações, né? Agora, ele está dizendo que os seus companheiros saúdam também os irmãos em Roma. Quem são esses companheiros? Timóteo, né, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, porque tudo indica que o próprio Paulo não escreveu de punho mesmo, ele mesmo, mas tinha, aqui vai dizer isso bem claro, né? Que o Tércio, que era um dos seus companheiros, quem escrevia, que redigia as cartas, né? E Gaio também, meu hospedeiro e de toda a igreja, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto, né? Então, esses irmãos, esses companheiros de Paulo aqui, está saudando também, né, usando dessa oportunidade aqui para saudar também os irmãos em Roma, né, esses companheiros de Paulo aqui, né. Paulo envia também saudações àqueles que estavam trabalhando com ele, né, então do versículo 21 ao 24 aqui, esses irmãos também mandam saudações aos irmãos em Roma, né. Então, basicamente isso. Paulo aqui faz a questão de honrar uma classe de companheiros mais seletos, né, que estavam com ele trabalhando, e eles estavam também enviando saudações aos irmãos de Roma, né. E agora, para, enfim, a gente finalizar, a doxologia, né, no versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Vamos parar aqui e vamos frisar algumas palavrinhas aqui nesse versículo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, finalizando aqui essa carta, vamos dar graças, vamos agradecer àquele que pode vos confirmar, ou seja, que pode vos confirmar essa palavra que eu estou pregando a vosso coração, que é quem? Deus, né? Deus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ou seja, agora conhecida, né? Conhecido esse mistério, conhecida agora essa graça, né? Agora se revelou a nós essa graça, esse favor imerecido de Deus a nós,
né? Então agora ele dá graças a Deus aqui, ele diz: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus queridos, infelizmente, como eu já disse, nós estamos encerrando aqui essa carta de Paulo aos Romanos, mas que traz preciosíssimas lições para as nossas vidas, né? Paulo aqui, ele faz saudações, admoestações, né? Ele faz recomendações aqui. Ele traz ainda a exortação sobre a vida daqueles irmãos, para que eles permaneçam vigilantes, para que eles mantenham-se afastados, né, dessas pessoas que não procedem como a palavra de Deus quer que a gente venha proceder, né, e que eles cresçam em discernimento, né, ele diz assim: quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal, né. Então, Paulo, ele vem aqui fechando essa carta com muita glória, né, com muita propriedade aqui, fazendo tudo, fechando com tudo que tem que ser feito, com tudo que tem que ser dito, né? Ele vem fazendo as recomendações, ele vem fazendo aqui as suas saudações pessoais, né, fazendo elogios àqueles irmãos, e ele vem fazendo aqui ainda admoestações e encerrando tudo agradecendo a Deus, né? Eu acho que é o que nós devemos fazer nesse momento também, agradecer a Deus por essas lições e que a gente possa ter aprendido mais uma vez que tudo isso que foi dito, que foi falado aqui, que foi ensinado, né, tanto por mim quanto pelo pastor, que possa ficar guardado no nosso coração, que possa ter sido semente lançada no nosso coração, né, que nós venhamos fazer que essa semente cresça, que essa semente dê frutos, né, através das nossas vidas, né, porque nosso coração é uma terra e que essa terra seja fértil, né. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde e nos livre de pessoas enganadoras, de pessoas que querem só tirar proveito do Evangelho, tirar proveito do nome do Senhor, que a gente tenha entendimento sobre isso, né? Que a gente cresça também no discernimento dessas coisas, né? Para que a nossa fé não seja abalada, para que a nossa fé não seja estremecida. Eu conheço pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor por causa desses falsos profetas, por causa dessas pessoas que só querem se auto-beneficiar usando o evangelho do Senhor. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde, que Deus nos livre e nos dê sabedoria e discernimento, para nós vivermos tudo para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus nesse momento por todas essas lições, né? E pedir que Deus abençoe as próximas escolas bíblicas dominicais, né? Os próximos professores, as próximas lições, que a gente possa continuar aprendendo das riquezas da palavra do Senhor, né? E que isso seja a nossa fortaleza, porque a palavra do Senhor é um alimento para nós, para nossa alma, né? Nossa alma não se alimenta de arroz, de carne, de feijão. A nossa alma se alimenta da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Que a nossa alma saia daqui nessa manhã fortalecida, né? Para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por essas lições. Nós queremos te dar graças pela vida de Paulo e pela vida de tantos outros, meu Deus, que por amor ao Senhor, por amor à tua palavra, ao teu evangelho, sofreram, meu Pai. Por amor à tua palavra, abriram as suas casas, meu Pai. Foram hospitaleiros, Senhor, com os irmãos. E que nós possamos aprender isso, meu Deus, que nós possamos viver isso, colocar tudo isso em prática nas nossas vidas, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, para que a gente possa amar mais, compreender mais, se doar mais na obra do Senhor, meu Deus, fazer mais a vontade do Senhor, porque ninguém é desperdiçado na tua casa, meu Pai. Cada um é um membro do teu corpo, em cujo Senhor é a cabeça, meu Deus.
Cada um tem a sua utilidade, cada um tem a sua forma de ser usado. O braço nunca vai ser usado como a perna ou como outro membro, Senhor, nós sabemos disso. E por isso nós temos que ter respeito, entendimento uns pelos outros, sabendo que nós devemos preferir em honra o nosso irmão, colocar o próximo acima de nós, meu Pai, preferindo cada um em honra, respeitando, amando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos colocar tudo isso em prática nas nossas vidas, que não seja só palavras, que não seja só conhecimento, que não seja só mera teologia, meu Deus, mas que nós possamos viver isso que nós temos falado, viver isso que nós temos aprendido, meu Deus, da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe cada vida que está aí ouvindo esta lição, meu Pai. Continua abençoando a Escola Bíblica Dominical, que ela venha crescer, prosperar, frutificar para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus, fica conosco nesse dia, meu Deus, nós te damos graças por tudo, meu Pai. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe poderosamente, a sua casa, a sua família. Que Deus te dê um dia abençoado de vitória. E que à noite você possa estar conosco ali. Amém? No nosso culto presencial. O nosso culto hoje será de festa, de alegria, de glória para o nome do Senhor Jesus, né? Nós estamos comemorando hoje o nosso 19º aniversário da nossa congregação. Que você possa estar ali, leve seus amigos, leve a sua família, né? E esteja ali para nós cultuarmos o nome do Senhor. O pastor Ademir, se não me foge a memória, vai estar pregando para nós ali, né? Ele é de Jaraguá, vai estar ministrando uma palavra poderosa ao nosso coração e você precisa estar ali conosco, tá? Você é nosso convidado especial. Esteja ali, faça uma forcinha, né? Como eu já disse, leve seus parentes, amigos, vizinhos, quem puder ir com você, que você possa estar levando ali. Amém? Para estar com você que pode, esteja ali conosco, tá? Deus abençoe você, a irmã Mirelle está dizendo aqui. Não consegui acompanhar todas as lições, mas as que vi aprendi muito. Amém, glória a Deus. Continue sendo um instrumento de bênção em nossas vidas, Ju. Amém. Deus abençoe-me, você, fiel companheira também. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe muito. Então, até a noite e até uma próxima oportunidade aqui na Escola Bíblica Dominical. Amém? Deus te abençoe.